Vanessa estava ansiosa para o seu primeiro evento como chefe de cozinha. Ela havia se dedicado de corpo e alma para aquele evento, mas algo nas expressões de quem comia suas refeições a deixou intrigada. Então o gerente apareceu e disse: "Que comida horrível! Nem os porcos comeriam essa comida. É a pior comida que comi em toda a minha vida." Vanessa ficou devastada. Ela não entendia o que estava acontecendo. Mas o pior estava por vir. Seu namorado também foi falar com ela, e as palavras que sairiam de sua boca a marcariam para sempre. Ela não estava preparada para o que viria a seguir. O vapor dançava ao redor de Vanessa, subindo das panelas de aço inoxidável como fantasmas apressados. O ar na cozinha do Le Cial era uma sinfonia caótica de sons e cheiros. O chiado agudo de azeite quente, o baque surdo de uma faca na tábua de corte, o aroma terroso de alecrim fresco misturado com o perfume cítrico de limões sicilianos. Para qualquer outra pessoa, seria uma cacofonia ensurdecedora. Para Vanessa, era música. Mas, naquela noite, a orquestra parecia desafinada, e o medo era um maestro indesejado regendo os batimentos acelerados do seu coração. Ela alisou uma mecha de cabelo que escapou da touca, suas mãos tremendo levemente. Há apenas 6 meses, ela era uma assistente, descascando batatas e sonhando. Agora, por uma reviravolta do destino e a doença súbita do chefe principal, ela estava no comando. Chefe Vanessa. O título soava estranho, grandioso demais, como um casaco que ainda não lhe servia. Do outro lado da porta basculante estava o salão de eventos, um universo à parte. Vanessa espiou por uma pequena janela circular de vidro. O lugar fervilhava. Era a convenção anual de jovens empreendedores, um mar de ternos bem cortados e vestidos elegantes. Rostos ambiciosos, conversas sobre startups e capital de risco flutuavam no ar junto com o brilho dos lustros de cristal. E o salão não estava apenas cheio, estava transbordando. Cada cadeira ocupada, cada metro quadrado preenchido com a energia elétrica do sucesso. Seu estômago deu um nó. Eram 300 pessoas, 300 paladares exigentes que esperavam a perfeição. Ela se virou, os olhos percorrendo sua estação de trabalho. O prato principal, um risoto de açafrão com camarões grelhados e raspas de limão, estava pronto para ser finalizado. Ela mesma havia provado o caldo base dezenas de vezes, ajustando o sal, a acidez, a cremosidade até atingir um equilíbrio que a fez fechar os olhos de satisfação. Estava perfeito. Tinha que estar. "Você parece que viu uma assombração." A voz de Camila, sua única amiga de verdade naquela cozinha, a tirou de seu transe. Camila, com seu sorriso fácil e olhos gentis, colocou as mãos nos ombros de Vanessa. "Respira, amiga, você nasceu para isso", disse ela, dando-lhe um abraço rápido, mas firme. "Eu provei o molho do seu risoto, está divino. Eles vão amar, vão pedir a receita e você vai ficar famosa." Vanessa forçou um sorriso, grata pelo calor da amizade. "Obrigada, Cami, é que é muita gente, e gente importante. E você é uma chefe importante hoje", Camila retrucou, piscando um olho antes de voltar para sua própria estação. As palavras de Camila eram um bálsamo, mas a verdadeira calma só chegou quando ela viu um rosto familiar atravessando a porta da cozinha. Fernando. Alto, com o cabelo escuro impecavelmente penteado e um sorriso que sempre conseguia desfazer os nós em seu estômago. Ele usava um terno azul marinho que o fazia parecer ainda mais confiante e poderoso. Ele era um dos organizadores do evento, um dos jovens empresários brilhantes que todos ali admiravam. Foi ele quem insistiu para que a convenção fosse no Le Ciel, em parte, ela sabia, para apoiá-la. "Meu amor", disse ele, sua voz uma ilha de tranquilidade no meio do oceano de caos da cozinha. Ele se aproximou e pegou a mão dela, ignorando o fato de que estava coberta de farinha. "Eu só vim dizer que você não precisa se preocupar. O evento já é um sucesso. O salão está lotado, os patrocinadores estão felizes." Ele se inclinou e sussurrou em seu ouvido, seu hálito quente fazendo-a arrepiar. "Mas todo mundo sabe que a alma de um evento como esse é a comida, e com você no comando, sei que vamos dar sucesso para a lenda. Confio em você." Ele deu um beijo rápido em seus lábios.
O gesto foi tão cheio de certeza e orgulho que a ansiedade de Vanessa finalmente se dissipou, substituída por uma onda de confiança. Ele acreditava nela. Isso era tudo o que importava. "Obrigada, Fer. Vai dar tudo certo", ela disse. E desta vez, ela realmente acreditava nisso. Fernando sorriu mais uma vez e se afastou, voltando para o salão. O evento começou oficialmente. As luzes da cozinha diminuíram um pouco e a equipe se moveu com uma precisão militar. Após as palestras iniciais, a ordem chegou. "Podem servir." Vanessa deu um sorriso largo para sua equipe. "Vamos lá, pessoal! Vamos mostrar a eles o que é comida de verdade!" Com uma eficiência impressionante, os pratos começaram a sair. Cada um era uma pequena obra de arte. O amarelo vibrante do risoto, os camarões rosados e perfeitamente grelhados, o verde salpicado da salsa fresca. Era lindo. O cheiro era inebriante. Vanessa sentiu uma pontada de orgulho tão intensa que quase a deixou sem ar. Era o seu momento. Ela se aproximou novamente da pequena janela, o coração batendo forte, mas desta vez de expectativa. Ela queria ver os rostos. Queria ver o primeiro garfo chegar à boca, os olhos se fechando em êxtase, o sorriso de satisfação. O primeiro prato foi servido a uma mulher de colar de pérolas. Ela levou o garfo à boca. Vanessa prendeu a respiração. A expressão da mulher mudou, mas não era êxtase. Era confusão. Depois, uma careta sutil de nojo. Ela discretamente pegou o guardanapo e limpou a boca. O coração de Vanessa vacilou. Talvez ela não goste de açafrão, pensou, desesperada. Mas então, ao lado dela, um homem de óculos franziu a testa, empurrando o prato para longe. Do outro lado do salão, outro convidado provou e imediatamente bebeu um gole grande de água, como se quisesse apagar um incêndio. A cena se repetiu por todo o salão, uma onda de repulsa se espalhando como uma praga. A confiança de Vanessa se estilhaçou em 1000 pedaços de vidro gelado. Sua pele ficou fria e seu rosto, antes corado de orgulho, agora estava pálido como um fantasma. Os sussurros começaram, baixos a princípio, depois mais audíveis, cortando o ar como facas. "Tem algo de errado com essa comida. Nossa, está terrivelmente salgado, não dá para comer. Salgado? O meu está absurdamente apimentado. Caramba, isso foi feito por um chefe mesmo? Parece uma piada de mau gosto." Cada comentário era um soco no estômago de Vanessa. Ela sentiu seu coração apertar, uma dor física, aguda, como se estivesse sendo esmagado. O ar ficou pesado, difícil de respirar. O sonho havia se transformado em um pesadelo em questão de minutos. Através da janela, ela viu Fernando. Seu rosto não era de decepção, era de fúria. Ele estava olhando diretamente para ela, e em seus olhos não havia amor ou orgulho, apenas uma ira fria e cortante. A música da cozinha havia se calado, substituída pelo som ensurdecedor do seu fracasso. O mundo de Vanessa encolheu, até se resumir à pequena janela de vidro e ao horror que se desenrolava do outro lado. Os sussurros no salão se transformaram em um zumbido indistinto em seus ouvidos, abafado pelo som do seu próprio sangue pulsando nas têmporas. Ela permaneceu imóvel, uma estátua de gelo no meio do inferno de sua cozinha, incapaz de processar a velocidade com que seu triunfo se converteu em catástrofe. A porta basculante se abriu com uma violência que a fez estremecer. Era Samuel, o gerente. Ele não era um homem grande, mas sua presença parecia sugar todo o ar da sala. Seus olhos pequenos e escuros eram como 2 lascas de obsidiana e estavam cravados nela. Ele marchou até a linha de serviço, onde um garçom acabara de deixar um prato intocado, e o encarou como se fosse um inimigo pessoal. "O que é isto?" ele perguntou, mas não era uma pergunta, era uma acusação. Sua voz era baixa e ríspida, como cascalho sendo triturado. Vanessa abriu a boca, mas nenhum som saiu. As palavras estavam presas em sua garganta, sufocadas pela incredulidade. Samuel pegou um garfo limpo, espetou um camarão e um pouco do risoto e levou à boca. Sua expressão não mudou por um segundo. Ele mastigou uma vez,
lentamente, e então se virou e cuspiu a comida com violência na lata de lixo mais próxima. Ele limpou a boca com as costas da mão, o rosto contorcido em uma máscara de puro desprezo. Ele se voltou para Vanessa, e a calma controlada em sua voz deu lugar a uma fúria que fez todos na cozinha recuarem um passo. Nem os porcos comeriam sua comida, ele rosnou, a voz subindo de volume a cada palavra. Esta é, sem sombra de dúvida, a pior comida que eu já tive o desprazer de provar em toda a minha vida. Você chama isso de risoto? Isso é um insulto. As lágrimas finalmente brotaram nos olhos de Vanessa, quentes e humilhantes. Não, não pode ser, ela gaguejou, a voz um fio trêmulo. Eu provei, estava perfeito. Eu juro, Samuel, estava perfeito. Alguém pode ter feito alguma coisa. A ideia soou desesperada até para seus próprios ouvidos. Quem faria isso e por quê? Samuel soltou uma risada curta e sem humor. Uma risada que a cortou mais fundo do que qualquer grito. Ah, claro, a sabotagem, o fantasma da cozinha que magicamente estraga a comida da chefe incompetente. Poupe-no das suas desculpas patéticas, ele esbravejou. A cozinha estava cheia de gente. Todos seguiram a sua receita, a sua liderança. O erro é seu e apenas seu. Ele respirou fundo, passando a mão pelo rosto, como se estivesse tentando conter o impulso de gritar ainda mais. Seus olhos encontraram os dela com uma frieza final e letal. Você está demitida. Pegue suas coisas e saia. Agora. Demitida. A palavra ecoou na cabeça de Vanessa, vazia e terrível. Tudo pelo que ela havia trabalhado, o sonho que ela havia acabado de tocar com a ponta dos dedos, tudo se desfez em pó com 2 palavras. Como se a noite não pudesse piorar, Fernando apareceu na porta. Ele não olhou para Samuel. Seus olhos, que antes a olhavam com adoração, agora lançavam adagas de gelo diretamente para ela. Vanessa, ele disse, o nome dela soando como uma maldição em seus lábios. Como você pôde fazer isso comigo? Fer, por favor, ela soluçou, dando um passo em sua direção, as mãos estendidas em um apelo silencioso. Não fui eu não sei o que aconteceu, mas eu juro. Você jura? Ele a interrompeu, a voz cortante. Eu coloquei meu nome, minha reputação, na linha por este evento. Eu confiei em você. Eu disse a todos que a comida seria o ponto alto e você me transformou em uma piada. Você tem noção do vexame? Ele não se importava com a demissão dela, com sua dor. A única coisa que importava era o seu evento, a sua imagem. As lágrimas de Vanessa escorriam livremente agora, traçando caminhos salgados por seu rosto pálido. Eu fui demitida, Fernando. Eu perdi meu emprego. E eu quase perdi anos de trabalho duro, ele retrucou, insensível. Ele balançou a cabeça, um gesto de repulsa final. Eu não quero mais ouvir. Resolva seus problemas. Sem uma palavra de consolo, sem um pingo de compaixão, ele se virou e se afastou, deixando-a sozinha no centro de sua própria ruína. O mundo ao redor dela voltou a girar em um borrão caótico. Ela viu os garçons recolhendo os pratos cheios, o som da prataria sendo jogada com raiva em recipientes plásticos. Ela viu os outros cozinheiros, antes sua equipe, agora se movendo em pânico para salvar a noite. Eles estavam cortando pães, montando tábuas de queijos e frios, fazendo qualquer coisa o mais rápido possível para apagar o incêndio que ela supostamente havia começado. Seu olhar encontrou o de Camila. Sua amiga não parecia triste por ela, parecia irritada. Com o rosto vermelho e a testa franzida, Camila corria de um lado para o outro, gritando ordens, ajudando a organizar a comida substituta. Ela não olhou para Vanessa uma única vez. Não ofereceu um olhar de simpatia, um gesto de apoio. Nada.
Era como se Vanessa já não existisse. Todos os olhares na cozinha estavam sobre ela. Olhares de pena, de desprezo, de raiva. Ela era a pária, a culpada. A vergonha era uma capa pesada e sufocante. Ela não aguentava mais. Com o corpo tremendo e a alma em frangalhos, Vanessa se virou. Ela passou pelos seus ex-colegas, que se afastaram como se ela fosse uma doença contagiosa. Empurrou a porta dos fundos e saiu para o ar frio da noite, deixando para trás o som, o cheiro e o sonho despedaçado de sua carreira. A porta do pequeno apartamento de Vanessa se fechou com um clique suave, um som absurdamente normal para o fim do mundo. Lá dentro, o silêncio era um peso esmagador. O cheiro familiar de sua casa, uma mistura de livros antigos e do chá de camomila que ela gostava de tomar antes de dormir, não trouxe conforto, apenas acentuou a sua solidão. Ela largou a bolsa no chão, o som ecoando no vazio. Ela se despiu da dolma branca, a jaqueta de chefe que usara com tanto orgulho poucas horas antes. Agora, o tecido parecia queimar sua pele. Ela a amassou em uma bola e a jogou com força no canto da sala, como se pudesse jogar fora a humilhação junto com ela. O choro veio em ondas violentas, espasmos que sacudiam todo o seu corpo. Ela deslizou pela parede até se sentar no chão, abraçando os joelhos, o rosto enterrado nos braços. A cena se repetia em sua mente em um loop torturante. O rosto de Samuel contorcido em nojo, as palavras dele. Nem os porcos comeriam sua comida. E o pior de tudo, o olhar de gelo de Fernando, o homem que ela amava, olhando para ela como se fosse uma estranha, uma inimiga. Não fui eu, ela sussurrava para o apartamento vazio, a voz rouca e quebrada. Ela tinha certeza absoluta. A base do risoto, o tempero dos camarões, tudo havia sido provado e aprovado por ela e por outros membros da equipe antes do serviço. Estava equilibrado, delicioso. A única explicação era a que Samuel havia ridicularizado. Sabotagem. Mas quem? A pergunta ecoava em sua cabeça, mas não encontrava resposta. A ideia de alguém deliberadamente derramar sal ou pimenta em suas panelas para destruí-la parecia surreal, uma vilania de novela. Na correria da cozinha, com dezenas de pessoas se movendo, quem teria a oportunidade e, mais importante, o motivo? Ela repassou mentalmente cada rosto. Nenhum deles parecia capaz de tal maldade. Camila? Impossível. Camila era sua rocha, sua maior incentivadora. A irritação dela no final devia ser decepção. Decepção com o fracasso da amiga. Tinha que ser. Vanessa chorou até seus olhos arderem e sua cabeça doer. Chorou pela perda do emprego, pelo seu sonho estilhaçado, pela humilhação pública. Exausta, ela finalmente se arrastou para a cama e adormeceu em um sono pesado e sem sonhos, um breve apagão da dor. A luz da manhã que entrou pela janela não trouxe esperança, apenas a dura e fria realidade. A primeira coisa que Vanessa fez, com o coração martelando contra as costelas, foi pegar o telefone. Ela precisava tentar de novo. Talvez, com a cabeça mais fria, Samuel a ouvisse. Talvez ele conduzisse uma investigação, descobrisse a verdade. Ela ligou. O telefone chamou 1, 2, 5, 10 vezes antes de cair na caixa postal. A voz gravada e impessoal de Samuel pareceu zombar dela. Ela desligou, o estômago revirado de ansiedade. Momentos depois, seu celular vibrou. Não era uma ligação de retorno, era uma notificação de e-mail. O remetente era o Departamento de Recursos Humanos do Le Ciel. Com os dedos trêmulos, ela abriu. O texto era curto, formal e brutal. Confirmava seu desligamento imediato do quadro de funcionários. E então, a frase que selou seu destino profissional. Demissão por justa causa, sob a alegação de negligência e incompetência que resultaram em prejuízo financeiro e de imagem para a empresa. Justa causa. Aquelas duas palavras eram uma marca de ferro em brasa em sua carreira. Significava que ela não receberia quase nada de seus direitos e, pior, carregaria uma mancha em seu currículo que seria quase impossível de apagar. Era um atestado oficial de que ela era uma profissional terrível. Enquanto ela olhava para a tela, atordoada, o telefone tocou.
O nome Fernando Amo brilhou na tela. Uma pequena e tola fagulha de esperança se acendeu em seu peito. Talvez ele tivesse se acalmado. Talvez ele estivesse ligando para pedir desculpas, para oferecer ajuda. Alô? Ela atendeu, a voz fraca. Vanessa. A voz dele estava fria, distante. Não havia nenhum traço do homem que sussurrava meu amor em seu ouvido na noite anterior. Estou ligando para dizer que, por pouco, meu evento não foi um desastre completo. Passei a noite inteira me desculpando com patrocinadores e convidados importantes por sua causa. Nenhuma pergunta sobre como ela estava, nenhuma palavra de conforto. Fernando, por favor, você tem que acreditar em mim, ela implorou, o desespero crescendo. Alguém estragou a comida, não fui eu, você me conhece. Eu achei que conhecia, ele respondeu, a voz cortante. Achei que conhecia uma chefe talentosa e responsável. Mas você foi irresponsável, Vanessa. Você quase destruiu algo que eu levei anos para construir. Eu confiei em você, coloquei meu nome nisso. Não vou cometer esse erro de novo. O ar pareceu ficar rarefeito. Ela sabia o que estava vindo. O que você está dizendo? Estou dizendo que acabou, Vanessa. Não posso ter alguém assim na minha vida. Quero terminar o namoro. Como você pode ser tão cego? Ela gritou, a última gota de sua compostura se evaporando. Como pode simplesmente me descartar assim sem nem mesmo me ouvir? Não há nada que você possa dizer que vá me fazer mudar de ideia, ele disse, a voz inflexível como uma parede de pedra. Adeus, Vanessa. E então, o clique. O som final e absoluto do telefone sendo desligado na cara dela. Vanessa ficou sentada na cama, o celular ainda pressionado contra a orelha, ouvindo o silêncio do outro lado da linha. Estava atordoada. Em menos de 12 horas, ela havia perdido seu emprego dos sonhos, sua reputação e o homem que amava. O mundo que ela conhecia havia desmoronado completamente, e ela estava sozinha, soterrada sobre os escombros. Nos primeiros dias, a dor de Vanessa era uma ferida aberta, e a única coisa que seu cérebro em pânico conseguia conceber era que Fernando poderia curá-la. Ele a amava, ele só estava com raiva. Se ela pudesse ao menos falar com ele, explicar tudo cara a cara, ele a entenderia, ele acreditaria nela. Ela ligou, 1 vez, 2 vezes, 10 vezes. Cada chamada não atendida era um pequeno golpe em seu coração já machucado. As chamadas iam direto para a caixa postal, a voz dele, gravada e alegre, uma tortura eletrônica. Ela deixou mensagens de voz, primeiro calmas e racionais, depois cada vez mais desesperadas, implorando para que ele a ouvisse. Nenhuma foi retornada. Em um ato de puro desespero, ela foi até o prédio comercial onde ele trabalhava, um arranha-céu de vidro e aço que parecia um monumento à vida que ela acabara de perder. Com o coração na garganta, ela se aproximou do balcão da recepção. Bom dia, eu gostaria de falar com o Fernando Alves, por favor, sou a Vanessa. O segurança, um homem corpulento com um olhar entediado, mal ergueu os olhos de seu monitor. Ele está esperando a senhora? Não, mas é muito importante, sou uma amiga dele. O homem finalmente a olhou, depois digitou algo em seu teclado. O Sr. Alves deixou instruções claras de que não está disponível para visitas inesperadas, e seu nome está especificamente na lista de pessoas que não devem ser anunciadas. As palavras a atingiram como um tapa. O quê? Na lista? Ordens dele, senhora, sinto muito, disse o segurança, sua voz desprovida de qualquer emoção. Peço que se retire. Ela ficou ali, paralisada, no meio do lobby luxuoso, enquanto empresários passavam por ela, alheios à sua humilhação. Ele não apenas a estava ignorando, ele a havia bloqueado, a havia marcado como uma pessoa indesejada. Foi nesse momento, sob as luzes frias e impessoais daquele prédio, que a pequena chama de esperança em seu peito finalmente se extinguiu. Ela se virou e saiu, não com lágrimas, mas com uma clareza fria e assustadora. Estava acabado, ela estava sozinha. A dor emocional logo deu lugar a um pânico muito mais prático. O aluguel venceria em 2 semanas. As contas estavam se acumulando. Seus pais, que moravam em uma pequena cidade no interior, mal tinham o suficiente para si mesmos. Pedir ajuda a eles não era uma opção. Com um suspiro pesado, ela abriu seu notebook e começou a refazer seu currículo.
A linha chefe de cozinha, restaurante Le Ciel, a encarava, uma zombaria cruel de suas ambições. Engolindo o orgulho, ela começou a enviá-lo para todos os restaurantes da cidade, dos mais chiques aos bistrôs mais simples. Os primeiros dias foram de silêncios e negativas educadas. E-mails dizendo: agradecemos o seu interesse, mas seguiremos com outro candidato. Ligações que prometiam um retorno que nunca vinha. Então, ela conseguiu uma entrevista. Um pequeno restaurante italiano, charmoso e acolhedor. Por um momento, ela se permitiu ter esperança. A entrevista correu bem. O dono parecia impressionado com sua experiência anterior. Ele pediu licença por um momento para pegar um café. Enquanto esperava, Vanessa ouviu a voz dele vindo de uma sala ao lado, baixa, mas clara o suficiente para que ela entendesse cada palavra. É ela mesma, disse o dono a outra pessoa. A ficha é boa, mas não é essa a cozinheira que estragou um banquete inteiro naquele evento dos empresários? Ouvi dizer que foi um desastre. A outra voz respondeu, ainda mais baixa. Demitida por justa causa do Le Ciel. É problema na certa, melhor não arriscar. O ar saiu dos pulmões de Vanessa. Então era isso, a notícia havia se espalhado. A justa causa era uma bandeira vermelha, e a história de seu fracasso havia se tornado uma lenda no circuito de restaurantes, um conto de advertência para os donos. Ela não era mais Vanessa, a chefe talentosa. Ela era a cozinheira que estragou o banquete. Ela não esperou o dono voltar com o café. Levantou-se em silêncio, a vergonha queimando seu rosto, e saiu do restaurante deixando para trás a última esperança de trabalhar na área que amava. A situação apertou. A comida em sua despensa começou a diminuir. A ansiedade era uma presença constante, um nó em seu estômago que nunca se desfazia. Ela abandonou os sites de empregos para restaurantes e começou a procurar em qualquer lugar: supermercados, lojas de departamento, call centers. A única resposta que obteve veio de um lugar que ela nunca imaginaria. Uma instituição de caridade que administrava um abrigo para idosos em situação de rua precisava de alguém para a cozinha, não para cozinhar, mas para a higienização de utensílios. Era um nome elegante para lavadora de pratos. O local era simples, limpo, mas com o cheiro inconfundível de necessidade e desinfetante. A diretora, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar cansado, mas gentil, explicou o trabalho. O salário era pouco, mal dava para pagar o aluguel e as contas mais básicas. Mas, naquele momento, Vanessa não estava em posição de escolher. Eu aceito, disse ela, a voz quase inaudível. E assim, a chefe que sonhava com estrelas Michelin, que comandava uma cozinha de luxo, encontrou-se em uma sala úmida, com as mãos mergulhadas em água com sabão, raspando restos de comida de pratos de plástico, enquanto o som de sua antiga vida se tornava uma memória cada vez mais distante. Os dias de Vanessa se tornaram um ciclo monótono de trabalho e exaustão. Ela era grata pelo emprego, por mais humilde que fosse. A gratidão era um mantra que ela repetia para si mesma todas as manhãs, uma forma de se forçar a levantar da cama. A gratidão pagava o aluguel, a gratidão colocava comida em sua mesa, mas a gratidão não preenchia o vazio em sua alma. Suas mãos, antes hábeis em picar ervas com a delicadeza de um cirurgião e em criar molhos complexos, agora estavam constantemente úmidas, ásperas e cheirando a detergente. Enquanto esfregava panelas queimadas, sua mente vagava. Ela imaginava pratos que poderia criar, combinações de sabores que dançariam no paladar. Pensava em um confite de pato com purê de mandioquinha, em uma moqueca com leite de coco fresco e azeite de dendê. Eram fantasmas de uma vida que não era mais sua, e cada pensamento era uma pequena tortura, um lembrete do que havia perdido. A felicidade, ela percebeu, não estava na fama ou no luxo, mas na simples alegria de criar algo delicioso para os outros. E essa alegria lhe fora roubada. Essa tristeza latente, uma correnteza constante sobre a superfície de sua rotina, tornou-se um tsunami em uma terça-feira particularmente cinzenta. Durante sua pausa de 15 minutos, ela se sentou em um banco de plástico no vestiário dos funcionários, os pés doendo, e pegou o celular para se distrair do zumbido das luzes fluorescentes.
Ela rolava o feed de uma rede social sem muito interesse, um polegar entorpecido passando por fotos de bebês, memes e notícias velhas. E então, ela parou, congelou. A foto preencheu sua tela, vibrante e ensolarada, um contraste cruel com o ambiente estéril ao seu redor. Nela, Fernando sorria, um sorriso largo e genuíno que ela não via há muito tempo. Ele estava sem camisa, bronzeado, como o oceano de um azul impossível ao fundo. Ao lado dele, abraçada a ele com uma intimidade inegável, estava uma mulher. Não era uma mulher qualquer, era Camila. Ela usava um biquíni colorido e o mesmo sorriso fácil que um dia confortou Vanessa. Os dois estavam em alguma praia paradisíaca, a areia branca e fina, o tipo de lugar para onde os casais vão em lua de mel. A legenda da foto, postada por Camila, era uma facada no coração de Vanessa. Construindo nosso paraíso, um pôr do sol de cada vez. Meu Deus! Vanessa ofegou, a voz presa na garganta. O celular quase caiu de suas mãos trêmulas. Naquele instante, os últimos meses de confusão e dor se cristalizaram em uma clareza terrível e ofuscante. Foi como se um raio tivesse iluminado os cantos mais escuros de sua memória e, de repente, tudo fazia sentido. A lembrança de Camila a abraçando antes do evento, as palavras "Você nasceu para isso, amiga", agora soavam falsas, venenosas. A irritação de Camila na cozinha após o desastre não era decepção, era a adrenalina de quem quase fora pego. O silêncio absoluto dela após a demissão. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. A amiga que deveria estar ao seu lado para consolá-la havia desaparecido porque era a arquiteta de sua destruição. Camila sempre foi próxima dela e, por tabela, de Fernando. Vanessa, em sua ingenuidade, via isso como uma amizade tripla. Agora, ela via as peças se encaixando com uma precisão doentia. Camila não queria apenas a sua posição como chefe, ela queria sua vida. A inveja não era apenas profissional. Quantas vezes Camila não elogiou Fernando um pouco demais? Quantos olhares demorados Vanessa ignorou, atribuindo-os à amizade? A vilania, a traição calculada, o tipo de maldade que Vanessa achava que só existia em filmes e livros, estava ali, sorrindo para ela da tela de seu celular. Ela não havia sido vítima de um acidente ou de sua própria incompetência. Ela havia sido deliberadamente sabotada, apunhalada pelas costas pela pessoa em quem mais confiava no mundo. Além de Fernando. E ele havia caído direitinho na armadilha, cego demais pela própria vaidade para ver a verdade. Uma onda de desolação a engoliu, tão poderosa que a deixou sem ar. A raiva veio em seguida, quente e impotente. O que ela poderia fazer? Ligar para Fernando e acusar a nova namorada dele de ser uma sociopata manipuladora? Ir até o Leciel e contar a Samuel que a amiga que ficou com o seu ex-namorado havia sabotado a comida meses atrás? Eles a chamariam de louca, de amarga. A ex-funcionária demitida por justa causa, a ex-namorada abandonada tentando arruinar a felicidade do casal. Ela não tinha provas, só uma foto e uma dor que rasgava seu peito. Com um suspiro que carregava o peso de toda a sua dor e desilusão, Vanessa bloqueou a tela do celular. O paraíso de Camila e Fernando desapareceu, substituído pelo reflexo de seu próprio rosto cansado na tela escura. Ela se levantou. Sua pausa havia acabado. Havia uma pilha de pratos esperando por ela. Com os ombros curvados sobre o peso daquela verdade terrível, ela voltou para a pia, forçando-se a seguir em frente, a continuar vivendo, mesmo com o coração em pedaços. Um dia, enquanto Vanessa estava imersa no ritmo hipnótico de sua tarefa, esfregar, enxaguar, empilhar, um burburinho incomum quebrou a monotonia do refeitório. Era sua chefe, uma mulher chamada Dona Marta, cuja expressão normalmente calma estava contorcida em uma máscara de puro estresse. Ela andava de um lado para o outro, o telefone pressionado contra a orelha, falando em voz alta e frustrada. "Mas como assim de licença médica, justo agora?", dizia ela para a pessoa do outro lado da linha. "O evento é em 3 dias. Não, eu não tenho um substituto. Quem vai cozinhar para 200 pessoas?" Vanessa continuou lavando, fingindo não ouvir, mas seus ouvidos estavam atentos. Ela sabia de que evento Dona Marta estava falando.
Era o jantar anual de caridade, o maior evento de arrecadação de fundos da instituição, onde uma refeição quente e decente era servida a centenas de moradores de rua da região. Dona Marta desligou o telefone com um suspiro que parecia carregar o peso do mundo. E agora? Ela disse para os outros 2 funcionários que estavam por perto. O chefe Ademar teve um problema de apendicite. Não temos ninguém. O que vamos fazer? Servir sanduíche de pão com manteiga? O pânico em sua voz era palpável. Enquanto os outros ofereciam sugestões inúteis, algo se acendeu dentro de Vanessa. Uma faísca que ela pensava ter se apagado há muito tempo. Era uma ideia louca, arriscada. Ela era a lavadora de pratos, a figura invisível no fundo da cozinha. Mas o pensamento de todas aquelas pessoas famintas, ficando sem uma refeição de verdade por falta de um cozinheiro e, mais egoisticamente, a minúscula chance de cozinhar de novo, era irresistível. Ela secou as mãos no avental, o coração batendo forte contra as costelas. Com passos hesitantes, ela se aproximou do pequeno grupo. Dona Marta, com licença. Os 3 se viraram para ela, surpresos por ela ter falado. Me desculpe me intrometer, continuou Vanessa, a voz um pouco trêmula. Mas eu ouvi a conversa. Eu sei cozinhar. Eu já trabalhei como chefe em um restaurante antes. Dona Marta encarou, uma sobrancelha arqueada em ceticismo. Ela olhou para as mãos vermelhas de Vanessa, para seu uniforme simples, para a mulher que passava 10 horas por dia curvada sobre uma pia. A pergunta não foi dita, mas pairou no ar, pesada e óbvia. Se você já foi uma chefe de restaurante, por que diabos está lavando pratos aqui? Mas antes que a dúvida pudesse se solidificar em uma recusa, o desespero nos olhos de Dona Marta venceu. Ela olhou para o calendário na parede, depois de volta para Vanessa. Ela não tinha tempo para ser seletiva. É mesmo, disse ela, a voz tensa. Certo. Quando você terminar de lavar essa pilha de pratos, ela apontou para a pia, vá para a cozinha. Use o que tiver na despensa. Faça alguns pratos simples para eu provar. O que quiser. Ela se aproximou um passo, baixando a voz. Olha, menina, eu não sei da sua história e agora não tenho tempo para perguntar, mas eu estou desesperada. Então, por favor, não erre. Um sorriso, o primeiro sorriso genuíno em meses, iluminou o rosto de Vanessa. Sim, senhora, pode deixar. Farei o meu melhor. Assim que o último prato limpo foi empilhado, Vanessa sentiu como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ela entrou na cozinha da instituição, um lugar muito mais humilde do que a do Leciel, mas para ela parecia um palácio. Não havia ingredientes exóticos, apenas o básico: sacos de arroz e feijão, alguns legumes doados, cortes simples de carne e pacotes de macarrão. Perfeito! Suas mãos se moveram com uma memória e uma confiança que a surpreenderam. A faca parecia uma extensão de seu braço. Ela picou cebolas e alho com uma velocidade e precisão que fizeram os outros funcionários pararem para observar. Em pouco tempo, o cheiro de refogado encheu o ar, um aroma de casa, de conforto. Ela não fez nada extravagante. Preparou um arroz branco soltinho, um feijão cremoso temperado com uma folha de louro, um picadinho de carne macio com batatas e cenouras e uma salada de macarrão simples, mas com um molho de maionese e ervas que ela preparou na hora. Era comida de verdade, comida com alma. Ela arrumou uma pequena porção de cada prato e chamou Dona Marta. A chefe se aproximou, o ceticismo ainda visível em seu rosto. Ela pegou um garfo e provou o picadinho. Seus olhos se arregalaram levemente. Ela provou o arroz com feijão, mastigou devagar, pensativa. Depois, provou a salada de macarrão. Ela largou o garfo no prato e olhou para Vanessa. "Menina", começou ela, e então limpou a garganta. Está muito gostoso." Ela pegou o prato e começou a comer de verdade. "Quer saber? Eu não tomei café da manhã hoje, estou faminta." Ela devorou tudo e, para o espanto de Vanessa, serviu-se de um segundo prato. Quando terminou, ela olhou para Vanessa, a seriedade substituída por um alívio imenso. "O trabalho é seu", disse ela. E então ela piscou um olho para Vanessa, um gesto cúmplice que dizia tudo. A desculpa de não ter tomado café da manhã era só isso, uma desculpa. A comida estava de fato ótima.
E pela primeira vez em muito, muito tempo, Vanessa se sentiu verdadeiramente feliz. O dia do evento de caridade chegou com uma energia frenética e esperançosa. Vanessa, no entanto, estava em seu elemento. Pela primeira vez em meses, ela não era a lavadora de pratos invisível. Ela era a chefe Vanessa, e a cozinha era o seu reino. Com uma calma e autoridade que surpreenderam até a si mesma, ela organizou a pequena equipe. Ela manteve a promessa de fazer o seu melhor. Não era porque a comida seria entregue a moradores de rua que ela faria algo sem alma. Pelo contrário, ela sentia que eles, mais do que ninguém, mereciam uma refeição que trouxesse não apenas sustento, mas também um momento de dignidade e prazer. Com os ingredientes simples que tinha, ela operou uma pequena mágica. O arroz e feijão básicos foram elevados por um refogado rico e um tempero perfeito. A sopa de legumes não era aguada, mas sim um creme aveludado e reconfortante, finalizado com croutons crocantes, feitos com o pão doado do dia anterior, que ela mesma tostou com azeite e alecrim. Cada prato era simples, mas executado com a técnica e o carinho de uma verdadeira mestre. Quando as portas do refeitório se abriram, Vanessa observou de longe. Ela viu os rostos cansados e marcados pelo tempo e pela dificuldade se iluminarem com a primeira garfada. Viu um homem idoso fechar os olhos ao provar a sopa, como se estivesse saboreando uma memória querida. Viu uma mulher sorrir discretamente após comer um pouco do arroz com feijão. Aquele era o verdadeiro prêmio. Não os aplausos de uma multidão rica, mas o sorriso silencioso e genuíno de alguém cuja fome estava sendo saciada com algo delicioso. Seu coração se encheu de uma felicidade pura e avassaladora. Exausta, mas radiante, quando a fila diminuiu, Vanessa pegou uma tigela de sopa para si e se sentou em um canto mais afastado para comer. Um senhor de roupas muito simples e cabelos brancos desgrenhados estava sentado em uma cadeira próxima, também comendo sua sopa com um prazer evidente. Minha nossa, faz anos que eu não como uma comida tão boa, disse ele, a voz rouca, mas gentil. Tem gosto de comida de verdade, feita com cuidado. Vanessa sorriu, o elogio aquecendo seu peito. Fico muito feliz que o senhor gostou. A receita é minha. Eu ajudei a preparar com os outros cozinheiros. O senhor ergueu as sobrancelhas, surpreso e impressionado. Sua? Então você é a responsável por essa maravilha? Meus parabéns, minha jovem. Você tem um dom. Mesmo sendo o elogio de um homem que ela supunha ser um dos muitos desabrigados, as palavras dele a tocaram profundamente. Naquele momento, a opinião dele valia mais do que a de qualquer crítico gastronômico. Foi quando Dona Marta se aproximou, o rosto corado de quem correra por toda parte. Ela sorria para Vanessa, mas seu sorriso congelou quando viu o homem sentado ao lado dela. Sua postura mudou instantaneamente, ficando ereta e formal. Bom dia, Sr. Diego. Que honra! Não imaginava que o senhor viria pessoalmente este ano, disse ela, a voz cheia de um respeito quase reverencial. Vanessa olhou de Dona Marta para o senhor, completamente confusa. Vendo sua expressão perdida, Dona Marta se inclinou e cochichou em seu ouvido, o pânico evidente em seu sussurro. Vanessa, esse é o Sr. Diego Monteiro. Ele é o dono da instituição beneficente, o fundador. Todos os recursos, tudo isso aqui, vem dele. O sangue sumiu do rosto de Vanessa. Ela se levantou de um salto, quase derrubando sua tigela. Senhor, me perdoe, eu não sabia, eu confundi o senhor. Por favor, me desculpe a falta de respeito. Para seu espanto, o Sr. Diego soltou uma gargalhada alta e calorosa. Falta de respeito? Minha filha, não houve nenhuma. Eu realmente gosto de usar estas roupas simples e ver como as coisas funcionam de verdade, sem alarde. E a melhor parte é que eu pude provar a comida sem que ninguém tentasse me impressionar. Ele se levantou, os olhos brilhando com inteligência e bondade. E falando nisso, sua comida não me impressionou. Ela me comoveu. Minha jovem, você poderia me dar o seu contato? Gostaria de conversar sobre negócios com você. Antes que Vanessa pudesse responder, Dona Marta, em um surto de lealdade protetora, se interpôs entre eles.
Senhor Diego, com todo o respeito do mundo que eu tenho pelo senhor, a Vanessa é uma moça direita e uma funcionária exemplar. Eu não vou deixar o senhor dar em cima dela só porque ela é sua funcionária e o senhor é o senhor. O senhor Diego piscou, surpreso por um segundo, e depois soltou uma gargalhada ainda mais alta, uma risada tão genuína que contagiou a todos ao redor. Dona Marta, minha querida, a senhora é uma leoa, mas pode guardar as garras, disse ele, se recompondo. Eu já sou um senhor de idade, tenho 70 anos e sou muito bem casado com a mesma mulher há 50. Quando eu disse negócios, eu quis dizer negócios mesmo. Eu já comi em vários restaurantes com várias estrelas e até fora do país, mas a comida dela tem alma. Eu gostaria de contratar você, Vanessa, como minha cozinheira particular. Aposto que minha esposa, meus filhos e meus netos irão amar a sua comida tanto quanto eu. Dona Marta ficou vermelha como um pimentão, percebendo a gafe monumental que havia cometido. Oh, meu Deus, senhor, me perdoe, por favor, não me demita, que vergonha, ela pediu, quase se curvando. Diego apenas sorriu e acenou com a mão. Está tudo bem, Marta, admiro sua lealdade. Ele se virou para Vanessa, que estava parada em estado de choque, tentando processar a oferta inacreditável. Então, minha jovem, o que me diz? Saindo do transe, Vanessa conseguiu apenas balançar a cabeça em um sim vigoroso e, com as mãos ainda tremendo, anotou seu número de telefone em um guardanapo de papel para ele. No dia seguinte, um carro com motorista parou em frente ao modesto prédio de Vanessa. Era um convite e uma prova de que a noite anterior não fora um sonho. Ela saiu da instituição de Dona Marta, despedindo-se com um abraço apertado e a promessa de visitar, e foi levada para um bairro que parecia pertencer a outro país. Muros altos, jardins impecáveis e casas que eram verdadeiras fortalezas de luxo. A residência do Sr. Diego não era a mais ostentosa, mas era a mais elegante, uma mansão clássica cercada por árvores centenárias que lhe davam um ar de refúgio, não de fortaleza. Diego a recebeu na porta, não com a formalidade de um patrão, mas com o calor de um avô. Bem-vinda, Vanessa. Esta é minha esposa, Helena. Uma senhora de sorriso doce apertou sua mão. Estamos muito felizes em tê-la conosco. O alívio inicial de Vanessa, no entanto, foi logo substituído por uma onda de adrenalina. Espero que não se importe, disse Diego, com um brilho maroto nos olhos. Nossa família tem o costume de jantar junta esta noite. Sei que o prazo é terrivelmente apertado, mas você se sentiria à vontade para preparar algo para nós? É um teste de fogo, eu sei. Um teste de fogo. Vanessa sentiu um frio na barriga, mas em vez de medo, sentiu uma excitação que não experimentava há anos. Será uma honra, Sr. Diego, respondeu ela, a voz firme. A cozinha era um sonho. Utensílios de cobre pendiam de um suporte no teto, brilhando sob a luz. Havia um fogão de 6 bocas, bancadas de mármore e 2 moças, assistentes de cozinha, que a olhavam com uma curiosidade respeitosa. Mas foi a despensa que a deixou sem fôlego. Prateleiras e mais prateleiras repletas de tudo que um chefe poderia desejar. Azeites importados, especiarias de todo o mundo, legumes e verduras frescas, cortes nobres de carne. Era o paraíso. Ela poderia fazer qualquer prato sofisticado que quisesse, um magrete de pato com molho de cassis, um soufflé de queijo gruyère. Mas a voz do Sr. Diego ecoou em sua mente, elogiando sua sopa por ter alma. Ele não a contratara pela sofisticação, mas pela simplicidade que aquecia o coração. Ela prepararia algo que refletisse isso, mas com a excelência que os novos ingredientes permitiam. O cardápio estava decidido. Um lagarto assado lentamente, recheado com linguiça e cenoura, servido com seu próprio molho rico, acompanhado de um purê cremoso de batata baroa e um arroz branco com brócolis frescos saltados no alho. Horas depois, a família começou a se reunir na vasta sala de jantar. Eram cerca de 15 pessoas, todas bem vestidas e com um ar polido de quem está acostumado ao melhor. Quando os pratos foram servidos, Vanessa, observando nervosamente da fresta da cozinha, notou a estranheza nos olhares. Acostumados a pratos visualmente complexos, o arroz, o purê e a carne fatiada pareceram simples demais.
A tensão no ar era palpável. Então, o senhor Diego, na cabeceira da mesa, serviu-se com um sorriso, pegou uma garfada generosa de carne com purê e levou à boca. Ele fechou os olhos por um momento, mastigando lentamente, e um suspiro de pura satisfação escapou de seus lábios. Foi o sinal. Imediatamente, todos os outros começaram a comer. O silêncio inicial foi logo substituído por um coro de e nossas. A conversa parou e o único som era o da prataria nos pratos. Em questão de minutos, a comida acabou, as travessas estavam limpas e eles queriam mais. Uma das filhas de Diego, uma mulher elegante de uns 40 anos, riu alto. "Pai, demitam essa cozinheira, por favor", ela brincou, colocando a mão sobre a barriga. "Eu comi 3 pratos, furei a minha dieta de um mês em uma única noite. Eu nunca comi algo tão absurdamente delicioso." O elogio foi seguido por outros. Foi então que um jovem de cabelo escuro e sorriso fácil, que estava sentado perto da ponta da mesa, falou, dirigindo-se ao avô. "Estava realmente muito bom, vô. Eu não como bem assim desde que saí da casa do senhor. Morar sozinho é difícil, ainda mais para um homem que não sabe cozinhar como eu." Ele se inclinou para frente, curioso. "O senhor pode me dar o contato de sua cozinheira? É alguma senhora do seu círculo de amizade? Ela deve ter anos de experiência para fazer uma carne desmanchar desse jeito." Diego sorriu, claramente satisfeito. "Anos de experiência não, meu neto, mas talento sim, talento de sobra." Ele se virou e apontou diretamente para a porta da cozinha, onde Vanessa estava. "Vanessa, pode vir aqui um instante?" Timidamente, ela entrou na sala de jantar. O jovem, que se chamava Igor, olhou para ela e sua expressão de curiosidade se transformou em puro encanto. Ele esperava uma senhora de cabelos brancos e avental, mas em vez disso, viu uma mulher de sua idade, com o rosto corado de vergonha e os olhos brilhando de orgulho. Ele ficou visivelmente surpreso e um leve rubor subiu por seu próprio rosto. Diego se levantou e colocou a mão no ombro de Vanessa. "Família, esta é Vanessa, a artista por trás do nosso jantar. E Igor, acho que ela é um pouco jovem para ser do meu círculo de amizades." Todos aplaudiram. Vanessa sentiu o rosto queimar, mas era um calor bom, um calor de reconhecimento e felicidade. Ela olhou para Igor, que ainda a encarava com um sorriso cativado, e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que seu futuro poderia ser tão delicioso quanto a comida que acabara de servir. Quando o último convidado da família se foi naquela primeira noite, Diego se aproximou de seu neto Igor, que ainda estava perto da sala de jantar, claramente relutante em ir embora. O avô colocou um braço em volta dos ombros do neto com um ar falsamente conspiratório. "Eu vi o jeito que você olhou para ela, meu neto", disse Diego, com um sorriso astuto. "Sei que sua cabeça já está pensando em 1000 desculpas para pegar o contato dela. Talvez oferecer ajuda para ela abrir um restaurante ou algo do tipo." Igor riu, pego em flagrante. "O talento dela é um desperdício só para o senhor e a vovó, vô. É sério." Sei, continuou Diego, dando uma palmada amigável nas costas dele. "Mas nem pense em levar minha cozinheira. Você pode ter esse seu sorriso de príncipe e essa lábia de empresário, mas eu posso pagar a ela um salário que você ainda vai levar uns 10 anos para conseguir. Nessa disputa, eu ganho." "Você ganhou, vô, por enquanto", disse Igor rindo e erguendo as mãos em sinal de rendição antes de se despedir do avô e lançar um último olhar para a porta da cozinha, por onde Vanessa havia desaparecido. A vida de Vanessa se transformou. Trabalhar na casa de Diego e Helena era como respirar ar puro depois de quase se afogar. Ela tinha receio no início de que a vida dos ultra-ricos fosse fria e cheia de regras tácitas. Mas o casal Monteiro era a exceção. Tinham a simplicidade e o calor de um casal do interior, que por acaso moravam em uma mansão. Helena, a esposa de Diego, passava horas com ela na cozinha, não para supervisionar, mas para compartilhar receitas de família e histórias sobre como criou os filhos. Vanessa se sentia menos como uma funcionária e mais como uma neta adotiva. O jantar em família, que antes acontecia uma vez por mês, tornou-se um evento semanal.
A princípio, Diego anunciou que seria assim para manter a família unida, mas a verdade, protestada em tom de brincadeira pelos filhos e netos, era que todos estavam simplesmente viciados na comida de Vanessa e não queriam esperar um mês inteiro pela próxima refeição. Todos os sábados, a casa se enchia de vida, risadas e do cheiro maravilhoso que vinha da cozinha. E ninguém parecia mais animado com esses jantares do que Igor. Ele consistentemente chegava mais cedo que todos os outros, muitas vezes encontrando Vanessa ainda no meio dos preparativos. "Vim ver se a artista precisa de um assistente", dizia ele, encostando-se no balcão da cozinha com um sorriso charmoso. "Ou só roubar um pedaço de queijo, o que for mais fácil." Esses momentos se tornaram a parte favorita da semana de Vanessa. Eles conversavam sobre tudo: os sonhos dele para sua empresa, a paixão dela por descobrir novos sabores. Ela se sentia à vontade com ele, de uma forma que nunca se sentiu com Fernando. Com Igor, ela podia ser apenas Vanessa, não a chefe ou a namorada do organizador do evento. Ao final de cada noite de sábado, a mesma cena se repetia. Quando Vanessa estava pronta para ir embora, Igor se aproximava dela. "Vanessa, já está tarde, deixa eu te levar em casa, é bem mais seguro do que pegar um carro de aplicativo a esta hora." E, como se tivesse um sensor para a situação, Diego aparecia. "De jeito nenhum", dizia o avô, com a testa franzida em uma seriedade teatral. "Uma dama solteira não pode ficar sozinha no carro de um homem solteiro a uma hora dessas, não debaixo do meu teto. Os vizinhos podem pensar coisas." Igor suspirava, uma mistura de frustração e diversão. "Mas vô, pelo amor de Deus, os tempos mudaram. É só uma carona, não um encontro secreto. Estamos em 2025. "Para mim, os bons costumes não têm data de validade", retrucava Diego, inflexível. Ele então chamava seu motorista ou pegava o telefone. "Roberto, por favor, chame um táxi de confiança para a senhorita Vanessa." O táxi chegava em minutos. Vanessa, que observava a troca de palavras com um sorriso discreto, não conseguia deixar de se sentir encantada pela situação. A proteção antiquada de Diego era carinhosa e a insistência de Igor era lisonjeira. Ela se despedia educadamente dos dois, agradecendo a Igor pela oferta e a Diego pelo cuidado. "Boa noite, senhor Diego. Boa noite, Igor." Ao entrar no carro, ela via pelo retrovisor os dois homens parados na entrada. O avô, com os braços cruzados, parecendo um general vitorioso, e o neto balançando a cabeça, já planejando sua próxima tentativa para a semana seguinte. E Vanessa ria sozinha, um riso suave e feliz. Passaram-se alguns meses de felicidade tranquila e trabalho gratificante. Os jantares de sábado se tornaram uma instituição, e a rivalidade bem-humorada entre Igor e seu avô sobre a carona de Vanessa era um entretenimento à parte. Vanessa se sentia segura, valorizada e pela primeira vez em muito tempo em paz. Ela achava que tinha encontrado seu lugar no mundo. Mal sabia ela que o senhor Diego via aquele lugar apenas como um ponto de partida. Em uma tarde de terça-feira, enquanto saboreava o café que Vanessa havia acabado de passar, Diego a chamou para sentar com ele na varanda. O tom dele era diferente, não era o do avô carinhoso, mas o do homem de negócios astuto que construíra um império. Vanessa corou. "Obrigada, senhor Diego, eu só faço o que amo." "Exatamente", disse ele, virando-se para encará-la, seus olhos sérios e penetrantes. "E é por isso que seu talento é incrível, e como um homem de negócios, eu simplesmente não consigo imaginar seu talento preso apenas à minha casa. Isso aqui", ele gesticulou para a mansão ao redor, "é uma gaiola de ouro. Você pode alcançar voos para lugares ainda maiores, mas claro que quero ir junto." O coração de Vanessa começou a bater mais rápido. Ela não fazia ideia de onde aquela conversa estava indo. "Eu construí minha fortuna identificando oportunidades e investindo em pessoas com potencial. E você, minha jovem, é uma das melhores oportunidades que já vi em anos." Ele se inclinou para frente, a voz baixa e carregada de propósito. "O que você acharia de abrirmos um restaurante? Um restaurante nosso, com o cardápio completamente feito por você, com a sua filosofia, a sua alma na cozinha e o meu investimento por trás." O mundo de Vanessa parou de girar. As palavras dele ecoaram em sua mente.
tão grandiosas e surreais que pareciam pertencer a um sonho. Um restaurante. O seu restaurante. O sonho que ela havia enterrado sob camadas de dor, vergonha e pratos sujos. O sonho que ela nem se atrevia mais a sussurrar para si mesma estava sendo oferecido a ela em uma bandeja de prata. Ela pensou na humilhação no Leciel, na frieza de Fernando, no cheiro de desinfetante da pia da instituição. E agora isso. A disparidade era tão vasta que sua mente não conseguia conectar os pontos. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ficou muda. Diego a observou, um sorriso compreensivo se formando em seus lábios. Pela sua expressão, vou presumir que não é um não. Isso é um sim? Ele perguntou gentilmente. Saindo de seu transe, Vanessa sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Lágrimas não de tristeza, mas de uma alegria tão avassaladora que era quase dolorosa. Ela balançou a cabeça vigorosamente. Sim, ela finalmente conseguiu dizer, a palavra saindo como um grito sufocado de pura emoção. Sim, é claro que sim! Diego riu, satisfeito. Ótimo, então vamos começar a trabalhar. As semanas seguintes foram um turbilhão. Diego cuidou da burocracia e do local, um espaço charmoso em um bairro nobre. Vanessa mergulhou na criação do conceito. O nome veio a ela em uma noite, Raízes, porque sua comida vinha dali, das raízes da culinária brasileira, da simplicidade, da terra, da comida que tem história. O cardápio refletia sua jornada. Havia pratos sofisticados, com técnicas que ela aprimorara ao longo dos anos, mas a estrela do menu, aquilo que ela fez questão de incluir, era um impecável arroz com feijão, servido com bife acebolado e farofa de ovos, exatamente como sua avó fazia. Era uma declaração. Comida boa não precisa ser complicada. A inauguração do Raízes foi um sucesso estrondoso. A crítica especializada elogiou a autenticidade e a alma do lugar. Um famoso crítico escreveu: em uma cidade cheia de espumas e desconstruções, o restaurante Raízes ousa ser delicioso. A chefe Vanessa nos lembra que a perfeição muitas vezes reside na simplicidade. O restaurante se tornou o lugar do momento. Algum tempo depois, com o negócio crescendo exponencialmente, Igor se juntou à equipe. Ele apresentou a Diego e a Vanessa um plano de negócios detalhado para otimizar a gestão e expandir a marca, provando que seu interesse não era apenas pessoal, mas também profissional. Com seu conhecimento em gerir empresas, ele se tornou o gerente geral, o cérebro administrativo que permitia a Vanessa focar em sua arte. O trabalho diário aproximou ainda mais Vanessa e Igor. Eles compartilhavam o estresse das noites movimentadas e a alegria do sucesso. E, no entanto, uma coisa permanecia a mesma. No final de longas noites de trabalho, fechando o caixa juntos, Igor oferecia: sócia, missão cumprida, deixo você em casa? E Diego, que por acaso sempre aparecia para um café no final do expediente, intervinha: sócia ou não, a regra é a mesma, o respeito vem em primeiro lugar. O táxi dela já está a caminho. Igor e Vanessa apenas se olhavam e riam, cúmplices daquele cuidado teimoso e antiquado que de alguma forma tornava tudo ainda mais especial. 2 anos se passaram. 2 anos em que a vida de Vanessa floresceu de uma forma que ela jamais julgara possível. Raízes não era mais apenas um novo restaurante promissor, era uma referência na cidade, um lugar onde a reserva era disputada e cada prato contava uma história. A teimosia de Diego em relação à carona de Igor finalmente cedeu em uma noite memorável, quando Igor, depois de ajudar Vanessa a fechar o restaurante, simplesmente pegou a mão dela na frente do avô e disse: vô, com todo o respeito do mundo, ela é minha namorada agora, eu a levo para casa. Diego, pego de surpresa, apenas resmungou algo sobre a juventude de hoje, e pela primeira vez os deixou ir. O pedido de namoro acalmou os ânimos do avô, que via no relacionamento dos dois a consolidação de seu legado. Apenas 1 ano depois, em uma cerimônia íntima e ensolarada no jardim da mansão, Igor e Vanessa se casaram. A família ficou surpresa com a rapidez, mas para os dois parecia a coisa mais natural do mundo. Eles tinham certeza do amor que sentiam, um amor forjado não em encontros românticos, mas na cumplicidade do trabalho diário e no respeito mútuo. O passado de Vanessa, no entanto, era um fantasma que aguardava o momento certo para retornar. E ele retornou da forma mais irônica possível. Amor, disse Igor em uma manhã, entrando no escritório de Vanessa no restaurante com um tablet na mão.
Recebemos uma proposta para um evento grande. É a 4ª edição da Convenção de Jovens Empresários. Vanessa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela conhecia aquele nome. Igor continuou, alheio à reação dela. Parece um evento de prestígio. O organizador principal é um tal de Fernando Alves. O nome te diz alguma coisa? O nome a atingiu como um soco. Fernando, o evento que quase a destruiu. Agora, ele queria trazer seu circo para o santuário dela. Sua primeira reação foi um não visceral. Eu sei quem ele é, disse ela. A voz baixa, Igor percebeu a mudança em seu semblante e se sentou ao lado dela, pegando sua mão. Vanessa contou-lhe tudo, os detalhes sórdidos da sabotagem, da demissão humilhante e do abandono cruel. Cancele, disse Igor imediatamente, o rosto fechado em uma expressão protetora. A gente não precisa do dinheiro deles. Sua paz de espírito vale mais do que qualquer contrato. Eu ligo para eles agora mesmo e digo que não temos a data. Naquela noite, eles levaram o assunto a Diego. O avô ouviu atentamente, seu rosto normalmente jovial, tornando-se sério. Igor tem razão, disse Diego, após um longo silêncio. Você não precisa passar por isso. Sua felicidade vem em primeiro lugar. Ele fez uma pausa, olhando para Vanessa com seus olhos sábios. Mas pense por outro lado, minha filha. Naquela época, você estava no território deles, no restaurante deles, sob as regras deles. Agora, eles virão para o seu território. Eles comerão no seu restaurante, um lugar que você construiu com seu talento e suor. O poder, desta vez, está em suas mãos. Talvez seja a chance de olhar para esse fantasma nos olhos e vê-lo desaparecer para sempre. As palavras de Diego ressoaram em Vanessa. Ele estava certo. Fugir seria deixar que aquele dia, anos atrás, ainda tivesse poder sobre ela. Enfrentá-lo, em seus próprios termos, seria a vitória final. Eu vou fazer, disse ela, a voz cheia de uma nova determinação. Nós vamos sediar o evento. Igor a apoiou sem hesitar. Ao revisarem a lista de participantes e os detalhes do contrato, o nome de Camila saltou da página, listada como acompanhante de Fernando. Vanessa sentiu uma pontada de náusea, mas a manteve sob controle. E então, um nome inesperado na lista de convidados especiais, com a inscrição paga pela empresa de Fernando. Samuel, o gerente que a demitira. Mas por que Samuel estaria no restaurante? Perguntou Vanessa, confusa. Ele não é empresário. Estranho, concordou Igor. Talvez Fernando o esteja trazendo para mostrar que fez as pazes com o restaurante antigo? Ou talvez seja outra coisa. A presença dele adicionava uma camada de estranheza e presságio ao evento, mas não importava. Vanessa foi para sua cozinha, o seu santuário de aço inoxidável e fogo. Ela olhou para sua equipe, leal e talentosa, que a respeitava e admirava. Ela não era mais a jovem chefe assustada. Ela é a dona, a chefe, a esposa e sócia. No final das contas, ela faria a melhor comida possível e, desta vez, não deixaria absolutamente ninguém destruir sua carreira ou sua paz. O passado estava vindo para jantar e ela estaria pronta para servir. O dia do evento chegou e o Raízes fervilhava com uma energia elétrica. O salão estava impecável, a equipe se movia com a precisão de uma orquestra bem ensaiada, e Vanessa, do seu posto de comando na cozinha, observava tudo com uma calma glacial. Pela pequena janela de vidro que dava para o salão, ela viu seus fantasmas chegarem. Fernando, com a mesma autoconfiança de sempre, mas com alguns fios de cabelo grisalho nas têmporas. Camila, agarrada ao braço dele, o sorriso permanentemente afixado no rosto. E Samuel, parecendo deslocado e um pouco mais velho, seguindo os dois como uma sombra. Antes do serviço de comida começar, o mestre de cerimônia subiu ao palco. E claro, gostaríamos de dar um agradecimento especial à mente por trás deste lugar incrível e do banquete que teremos hoje. Uma salva de palmas para a chefe e proprietária, a senhora Vanessa Monteiro.
Uma luz focou na entrada da cozinha, onde Vanessa apareceu brevemente e deu um aceno educado. No salão, o queixo de Fernando e Camila caiu em uníssono. O choque em seus rostos era visível, uma mistura de incredulidade e pânico. Samuel, no entanto, não pareceu surpreso. Ele apenas observou, seu rosto uma máscara impassível, o que confirmou a suspeita de Vanessa. Ele sabia que ela estaria ali. A presença dele era intencional. Não demorou muito para as visitas começarem. A primeira foi Camila. Ela entrou na cozinha sorrateiramente, o sorriso forçado do lado de fora se tornando ainda mais artificial sob as luzes da cozinha. Vani, querida, eu não posso acreditar, que mundo pequeno. Quando vi o nome do restaurante, nunca imaginei que era você. Estou tão, mas tão feliz pelo seu sucesso. Vanessa a encarou, o ceticismo frio em seus olhos. Ela se lembrava dos anos de silêncio, da foto na praia, da traição. Obrigada, Camila. É Monteiro agora, disse ela. A correção sutil, mas clara, traçando uma linha entre o passado e o presente. Pouco depois de Camila sair, foi a vez de Samuel. Ele entrou com uma falsa familiaridade, inspecionando a cozinha como se ainda fosse seu domínio. Vanessa, Nanessa, eu sempre soube que você tinha um talento especial. Olhe só este lugar, um espetáculo. E essa comida? Ele se aproximou das panelas, aspirando o aroma. O cheiro está simplesmente delicioso. Vanessa secou as mãos em um pano, o olhar fixo no dele. Obrigada, Samuel. Fico feliz em saber. Acho que dessa vez os porcos vão poder comer, não é mesmo? A frase o atingiu como um soco. Ele riu, mas foi uma risada curta, sem graça, e o suor brotou em sua testa. Ah, sim, aquilo. Águas passadas, não é? Ele gaguejou mais algumas palavras de elogio e se retirou apressadamente. Algo não estava certo. As visitas foram rápidas demais, quase como uma missão de reconhecimento. A intuição de Vanessa, afiada por anos de dor e suspeita, gritava perigo. Ela se afastou da linha de serviço e falou discretamente em um pequeno microfone de lapela que usava para se comunicar com Igor. Igor, plano B, agora. Imediatamente, seu sous-chefe e 2 cozinheiros de confiança entraram em ação. As panelas com a comida real, já prontas, foram silenciosamente transferidas para estufas de aquecimento em uma área de preparação secundária. Em seu lugar, na linha de fogo principal, foram colocadas panelas com uma comida isca, uma receita que eles haviam testado, mas que não fora aprovada. Era o cenário perfeito. Pessoal, disse Vanessa em voz alta para o resto da equipe, vamos fazer uma pausa de 10 minutos para nos prepararmos para a sobremesa. Podem sair e tomar um ar. A cozinha se esvaziou. A armadilha estava montada. Vanessa preparou 2 pequenos pratos de degustação, um para Samuel e um para Fernando, e colocou um bilhete dobrado sobre um raminho de salsa em cada um. Ela observou pelo vidro. No momento em que Camila se levantou para ir ao banheiro, Vanessa saiu da cozinha, caminhando com uma confiança que fez várias cabeças se virarem. Ela mesma colocou os pratos na frente de Fernando e Samuel. Um agrado especial da chefe, disse ela com um sorriso enigmático, antes de se retirar. Curiosos, os 2 homens pegaram o bilhete. A mensagem era idêntica e direta. Olhe a cozinha e você verá que eu não errei na comida naquele dia. Confusos, eles se levantaram e caminharam em direção à cozinha. Ao se aproximarem da porta basculante, ouviram um som estranho, o chacoalhar frenético e repetitivo de saleiros e pimenteiros. Eles empurraram a porta e ficaram em choque. Lá estava Camila, de costas para a porta, completamente focada em sua tarefa maliciosa. Ela segurava um saleiro industrial em uma mão e um pimenteiro na outra, despejando montes dos ingredientes nas panelas, misturando freneticamente para estragar tudo. Seu rosto era uma máscara de inveja e ódio. "Camila!" Fernando gritou, a voz rasgando o silêncio. Ela congelou, virando-se lentamente, o flagrante estampado em seu rosto. Os potes de tempero caíram de suas mãos, fazendo um barulho estrondoso no chão. Samuel ficou paralisado, a boca aberta em puro espanto. Nesse momento, Vanessa apareceu na porta, os braços cruzados, o rosto calmo, mas os olhos faiscando com o fogo da vindicação. "Eu sempre suspeitei de você",
disse ela, a voz firme e clara. Você, que se dizia minha amiga, sempre falsa, sempre invejosa, tentou sabotar minha carreira porque queria tudo o que era meu, inclusive ele. Ela olhou para Fernando, que agora olhava para Camila como se ela fosse um monstro. A verdade finalmente havia sido servida. O silêncio na cozinha era pesado, quebrado apenas pela respiração ofegante de Camila. Ela olhou de Fernando para Samuel e finalmente para Vanessa, seu rosto uma máscara de pânico e ódio. Encurralada, sem desculpas, a fachada de vítima que ela usara por anos se desfez, revelando a inveja crua por baixo. Por quê? A voz de Fernando era um sussurro rouco, devastado. Por que, Camila? Ela soltou uma risada estridente, desprovida de qualquer alegria. Por quê? Porque você é cego. Todos vocês são. Era sempre a talentosa Vanessa, a querida Vanessa, que conseguia tudo com um sorriso. E enquanto eu me matava nos bastidores, trabalhava o dobro e ninguém nunca me via. Ela foi promovida a chefe em meses e eu continuei picando cebola. Você acha que isso é justo? Ela se virou para Vanessa, o veneno escorrendo de cada palavra. Você não merecia nada daquilo, nem o cargo, nem ele. Naquele dia, anos atrás, ela confessou, a voz agora cheia de um orgulho doentio. Foi tão fácil. Enquanto o idiota do Samuel fazia aquela pequena reunião inútil antes da entrega da comida, eu tive a cozinha só para mim por 2 minutos. Foi o suficiente. Um pouco de sal aqui, um punhado de pimenta ali. E o seu império, chefe Vanessa, desmoronou em uma única noite. Fernando olhou para ela, a dor em seu rosto se transformando em fúria fria. A mulher com quem ele havia compartilhado a vida por anos era uma estranha, uma mentirosa. Você não fez isso com ela, Camila. Você fez isso comigo, disse ele, a voz cortante. Você me enganou, deixou que eu a culpasse, me viu terminar com ela e ficou do meu lado, fingindo me consolar, me envenenando contra ela. Você é um monstro. Ele olhou para a aliança de noivado que brilhava no dedo dela, um símbolo da mentira que ele estava vivendo. Você estragou o outro evento e agora tentou estragar esse. Eu confiei em você. Com um movimento rápido e violento, ele tirou o anel do próprio bolso, a aliança que ele usava, e o atirou no chão da cozinha. O pequeno objeto de ouro quicou com um som metálico patético. Acabou. Eu não quero lhe ver nunca mais. Esse evento ela não estragou, disse Vanessa, sua voz calma e firme, cortando a tensão. Com um gesto tranquilo, ela caminhou até uma porta discreta no canto da cozinha, uma que ninguém havia notado. Ela a abriu, revelando uma segunda área de preparação, menor, mas impecavelmente limpa. Lá dentro, seu sul-chefe estava de pé, ao lado de estufas de aquecimento industriais, de onde saía um vapor delicioso. A verdadeira refeição estava ali, intocada. Eu aprendi minha lição, Fernando, explicou Vanessa, olhando não com triunfo, mas com uma sabedoria cansada. Aprendi a não confiar em quem sorri demais e a sempre ter um plano de segurança. Eu estava sentindo que alguém tentaria de novo sabotar minha carreira, então pedi para minha equipe guardar a refeição de verdade e colocar uma comida à isca no lugar. Eu decidi que desta vez a sabotadora seria pega em flagrante, com as mãos na massa. Fernando olhou da comida perfeita para as panelas arruinadas e depois para Vanessa. A magnitude de sua própria falha, de sua própria cegueira o atingiu em cheio. Obrigado, Vanessa, ele conseguiu dizer, a voz embargada de vergonha e gratidão. Para Camila, aquela revelação foi o golpe final. Seu plano não apenas fora descoberto, como também fora inútil. Ela havia sido enganada, superada em inteligência. Ela olhou para os rostos que a encaravam, o ódio de Fernando, o desgosto de Samuel e a força tranquila e inabalável de Vanessa. Não havia mais nada a dizer. Com um soluço engasgado de pura derrota, ela se virou e correu, empurrando a porta da cozinha e desaparecendo do restaurante e de suas vidas
Com a verdade exposta e os culpados dispersos, a equipe do Raízes moveu-se com uma eficiência silenciosa. A comida sabotada foi descartada e o verdadeiro banquete foi servido aos convidados, que, alheios ao drama nos bastidores, deliciaram-se com cada garfada. O evento, que começara sob a sombra da traição, terminou como um sucesso retumbante, com elogios rasgados à comida de Vanessa. Quando o último convidado se foi e a música ambiente foi silenciada, Samuel se aproximou de Vanessa. Ele parecia um homem derrotado, os ombros curvados, a arrogância de anos atrás completamente desaparecida. Vanessa, começou ele, a voz baixa e hesitante. Não há palavras para descrever o quão errado eu estava. O que eu disse para você naquele dia, aquilo me assombra. Foi a coisa mais cruel e injusta que eu já disse a alguém em toda a minha vida. Eu sinto muito. Vanessa o ouviu em silêncio, sem raiva, apenas com uma calma distante. Eu já sabia que você era chefe deste evento, continuou ele. Foi por isso que eu vim. O Leciel nunca mais foi o mesmo desde que você saiu. O sucesso nunca mais voltou. Até hoje o dono me culpa por ter demitido você. Eu vim aqui na esperança de te oferecer seu antigo emprego de volta. Eu pagaria o que você quisesse. A oferta soou patética no restaurante agora vazio e grandioso. Vanessa deu um pequeno sorriso, um sorriso que não era de escárnio, mas de quem já superou aquela dor há muito tempo. Eu não guardo mágoa, Samuel, de verdade. A vida me ensinou lições valiosas. Ela fez um gesto amplo, abrangindo o salão elegante. Mas, como pode ver, eu não preciso do meu antigo emprego. Este restaurante é meu, eu não aceito sua proposta. Samuel assentiu lentamente, a derrota final estampada em seu rosto. Ele murmurou mais um pedido de desculpas e saiu pela porta, um homem assombrado por seus próprios erros. Pouco depois foi a vez de Fernando. Ele se aproximou dela, o rosto marcado pela vergonha. Vanessa, eu sinto muito. Fui um tolo, um idiota cego pela minha própria vaidade. Você não merecia nada daquilo. E hoje, você salvou meu evento, mesmo depois de tudo que eu fiz. Obrigado. Vanessa apenas balançou a cabeça em um gesto de reconhecimento, parecendo pouco interessada. A validação dele, que um dia foi o centro de seu universo, agora não significava nada. Vendo a distância dela, Fernando pareceu ficar ainda mais sem jeito. Timidamente, ele se aproximou um pouco mais. Eu sei que isso é loucura, mas eu estava pensando... Talvez a gente pudesse, sei lá, sair para comer juntos alguma vez, como fazíamos antigamente. A pergunta era tão ingênua, tão desconectada da realidade, que Vanessa não conseguiu evitar. Ela deu uma risada, não uma risada cruel, mas uma risada genuína, leve e libertadora. A risada de alguém que estava completamente livre. Sem dizer uma palavra, ela simplesmente levantou a mão esquerda, deixando que a aliança de casamento em seu dedo brilhasse sob a luz fraca. Fernando olhou para o anel e o último resquício de esperança em seu rosto se desfez. Ele ficou vermelho de vergonha. Oh, certo, me desculpe, eu não sabia. Felicidades. Ele se virou e saiu apressadamente, desaparecendo na noite, e com ele o último fantasma do passado de Vanessa. Ela respirou fundo, o ar de seu restaurante parecendo mais limpo e leve. Ao sair pela porta da frente, ela viu duas figuras esperando por ela ao lado de um carro. Eram Igor e Diego. O rosto dos dois estava iluminado de orgulho. Ela correu para eles e os abraçou com força. Foi tudo um sucesso, ela sussurrou, a cabeça aninhada no ombro de seu marido. Igor sorriu e abriu a porta do carro para ela. Minha chefe e sócia favorita, disse ele. Quer uma carona para casa? Ao seu lado, Diego olhou torto para o neto, uma carranca fingida no rosto. Igor e Diego riram juntos. Tá bem, resmungou o avô, um brilho de alegria em seus olhos. Agora pode dar carona só porque vocês são casados. Enquanto Igor entrava no carro e eles se preparavam para ir para casa, Vanessa olhou para o letreiro luminoso de seu restaurante, Raízes, e depois para o homem que segurava sua mão, o homem que acreditou nela quando ela mesma duvidava. Ela não apenas recuperara sua carreira, ela havia construído uma vida sobre uma base muito mais forte, confiança, respeito e um amor que, como sua comida, tinha alma.
E eles foram para casa, felizes e rindo.